No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 33 ao 39. Bem, vamos acompanhando na Bíblia quando os meninos conseguirem. Foi. Isso, obrigada. E diz assim: em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Ele lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará do recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde for colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. E o último versículo: pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Amém? Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar comigo nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos como igreja reunidos nessa noite. Pedimos a sua graça. Continua com a tua presença invadindo esse ambiente, Espírito Santo. Eu sinto uma graça de Jesus nos alcançando neste lugar. E eu creio com convicção que ninguém sairá da mesma forma como entrou aqui. Aleluia. O Senhor alcançará os corações. O Senhor tem acesso às nossas mentes. O Senhor pode fazer tudo novo. Nos ajuda, nos ensina a preparar os nossos odres para receber a porção de vinho novo que já está preparada para derramar nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos e nos revela as tuas verdades. Usa a minha vida, meu Deus, em favor dessa igreja reunida nessa noite. Não pelas minhas capacidades e habilidades, porque elas não seriam capazes de convencer nenhum coração humano, mas o teu Espírito, esse sim, esse pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer a obra neste lugar. Tenha liberdade para acessar mentes e corações nessa noite. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa mensagem, queria que você pudesse repetir comigo o tema da palavra de hoje. 1, 2, 3. Preparando os olhos para o novo. Ficou bom, mas pode melhorar. 1, 2, 3. Preparando os olhos para o novo. Preparando os olhos para o novo. Mas
antes de a gente chegar no versículo 33 do capítulo 5 de Lucas, eu quero fazer com você um rápido resumo, uma passagem. A gente vai fazer uma caminhada desde o versículo 1. Aquilo que vai acontecendo, o evangelista Lucas vai contando para que chegue finalmente a esse momento onde o próprio Jesus foi questionado. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele tem algumas situações nas quais ele precisa quebrar paradigmas. Repete comigo: quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas é alguém que está disposto a romper limites. Quebrar paradigmas não é algo fácil, porque quebrar paradigmas é nos tirar daquele lugar no qual nós estamos acostumados. Quebrar paradigmas vai nos convidar, muitas vezes, a sairmos da zona de conforto e até adentrarmos na zona de confronto. Mas muitas vezes também eu quero dizer que zona de conforto às vezes não está tão confortável assim. A zona de conforto muitas vezes nós estamos adaptados a ela, ajustados a ela, mas não quer dizer que ela é o melhor lugar para nós estarmos. Então, quando nós vamos observar, o evangelista Lucas vai narrando ao longo do capítulo 5 algumas situações nas quais o Senhor Jesus precisou ser desafiado. Ele estava sabendo o que estava fazendo e, mais ainda, ele estava preparando o seu público, os seus discípulos e toda aquela multidão que o acompanhava para compreender que ele estava ali para inaugurar um novo tempo. Fala comigo: novo tempo. Jesus estava pronto para inaugurar um novo tempo. E muitas vezes é necessário que, para que nós cheguemos ao novo tempo, nós precisemos fazer o tempo e a caminhada da ruptura, nos desligarmos, rompermos aquilo que pode prejudicar esse acesso ao novo tempo. Eu não sei se os irmãos já precisaram, por exemplo, iniciar um novo projeto. A sensação, por exemplo, de alguém que inicia um emprego novo é desconfortável. Os primeiros dias de trabalho, a gente sabe, é um ambiente novo, são pessoas novas, às vezes é um sistema novo que nós precisamos nos adaptar. Mas não quer dizer que porque é difícil e é desafiador, não é o melhor. Muitas vezes saímos de um lugar que estávamos adaptados, profissionalmente até acomodados, mas um novo, quando nós nos desafiamos, quando nós embarcamos no novo, nós sabemos que estamos fazendo a coisa mais adequada. Mas o novo sempre vai trazer desconforto. A novidade, ela traz consigo desafios, medos e inseguranças. Mas o convite dessa noite é que você possa preparar os odres. E o odres eu quero que você se assemelhe. Você é como um odre. Quando Jesus, na verdade, faz essa comparação, ele estava falando de estrutura. Eu vou chegar um pouquinho mais à frente e vou explicar. Mas é necessário que nós, como odres, estejamos nos preparando, capacitando-nos para receber o novo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. E o primeiro momento que Lucas vai agora falar é a respeito de um chamado que já conhece bem essa passagem, na qual Simão estava ali pescando a noite inteira, não pescou nada, e Jesus agora chega para Simão e faz com que Simão entenda que aquele encontro mudaria para sempre a vida de Simão, porque após Jesus pregar, utilizando-se o barco de Simão como um culto, agora Jesus faz um convite para Simão e diz: volta para o mar, para as profundezas do mar, e lança novamente as suas redes. Simão Pedro precisou ali, além de ser desafiado a fazer algo que ele não gostaria de fazer, porque afinal ele já estava lavando as suas redes, como alguém que já estava desistindo daquele ofício, pelo menos daquela noite, para voltar à sua rotina durante o dia. Ele confia na palavra que foi liberada, e quando ele confia naquela palavra, ele entende. A minha experiência de pescador diria naturalmente, logicamente, de que o mar não está para peixe,
mas eu tenho uma palavra liberada. E quando existe uma palavra liberada, quem se responsabiliza pela palavra é o autor da palavra. Por isso que eu digo, nunca despreze uma palavra liberada para a sua vida. Essa palavra ela não tem validade porque sou eu que prego, porque é o pastor que prega. É porque o dono, o autor da palavra, evidencia e valida a palavra. A palavra ela tem validade porque o dono da palavra está aqui. E agora quando Pedro confia na palavra, ele vai dizer: contudo, confiando na tua palavra, eu lançarei as redes. E qual foi o resultado? Redes cheias de peixe, ao ponto de quase se romper. Agora, Jesus faz uma chamada para Pedro: Pedro, a partir de agora, não serás mais pescador de peixes, mas sim de almas, de vidas. Pedro agora precisou caminhar para uma novidade de vida, renunciar aquilo que ele estava acostumado, que era abandonar os barcos e seguir agora rumo a uma caminhada e uma jornada inédita para ele. E nós já sabemos como é que foi o final da história de Pedro. Um homem tão intrépido, tão cheio do Espírito Santo, que quando ele vai agora morrer e se entregar à morte, ele mesmo declara: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloca agora de cabeça para baixo, porque eu estou pronto para morrer por ele. Amém. O primeiro paradigma agora que Jesus quebra é que o chamado, ele não é para quem tem mais talento ou quem tem mais recurso, mas é para aqueles que têm disponibilidade. Jesus não chama homens iletrados, Jesus não chama homens capacitados, porque Ele vai capacitando, Ele vai melhorando, Ele vai ensinando no caminho esses homens a se tornarem homens segundo o seu coração. Por isso, meu irmão, eu e você somos candidatos em potencial para sermos homens e mulheres que Jesus quer usar. Porque não se trata de quem nós somos, não se trata das experiências que nós até agora adquirimos, se trata da graça de Jesus usar pessoas como eu e você, vulneráveis, pessoas cheias de defeitos, somente para que a graça dele seja revelada através das nossas vidas. Mais à frente agora, Jesus passa por uma cidade, e uma dessas cidades que Jesus estava passando, vem ao seu encontro um homem conhecido como homem leproso. Nós entendemos que os leprosos não podiam andar no meio das pessoas em sociedade. Eles eram convidados a ficarem nos guetos, ou seja, afastados, porque se consideravam que a lepra era uma doença contagiosa e os leprosos eram considerados imundos. Mas o interessante é que esse homem leproso, ele faz para Jesus um convite. E eu acho muito lindo, porque nós vamos ver na Bíblia todas as pessoas que tiveram ousadia, que estavam insatisfeitas e inconformadas com o estado das suas vidas e buscaram a Jesus, não saíram da mesma forma. O problema é que a gente muitas vezes entra na casa de Deus, tem muitas expectativas sobre aquilo que Ele pode fazer. Todo inconformado que chegou para Jesus e demonstrou para Jesus que não estava boa a história da casa, da forma como ela estava vivendo, encontrou um milagre, viveu o sobrenatural de Jesus. Aquele leproso, quando ele se vê agora diante de Jesus, ele se ajoelha e faz um pedido àquele que poderia purificá-lo. E o pedido foi: Senhor, se for da tua vontade, eu sei que podes me purificar. É como a um filho chegar para o pai e o pai já está disposto a entregar algo para aquele filho. Eu não sei se já aconteceu você que é pai e mãe, e o seu filho pequeno chegar para você e pedir algo que você já queria entregar, você já queria dar. E olha o que Jesus responde para aquele leproso: eu quero que você seja purificado, eu quero que você seja limpa. Naquele momento, Jesus quebra o paradigma porque Ele toca no leproso.
O interessante é que mesmo que a lei proibisse alguém tocar no leproso, acreditando que quem toca no leproso fica imundo, com Jesus é diferente. Jesus não fica impuro ao tocar no leproso. É o leproso que fica puro e purificado ao tocar em Jesus. Jesus quebra agora o segundo paradigma, porque Jesus toca em feridas que ninguém está disposto a curar. Jesus acessa pessoas que ninguém está disposto a cuidar. Jesus é aquele que toca onde ninguém toca. A fama dele continuava se espalhando. Agora não eram fariseus e professores da lei que vinham de todos os lugares curiosos sobre esse homem que realizava milagres. Agora entram em cena os amigos de um homem paralítico. Jesus estava pregando para fariseus e professores da lei. Quando nós falamos, professores da lei eram pessoas muito benquistas. E agora eles tentam se aproximar de Jesus, tentam levar o seu amigo paralítico até Jesus. Não conseguem. Havia multidão. Eles têm uma ideia. Sobem no telhado, esteiam aquela casa exatamente no ponto onde Jesus estava. E agora descem a maca daquele homem paralítico para que Jesus pudesse curar. Jesus sabia que os amigos do paralítico queriam uma cura, mas Jesus precisava elevar o nível daquela multidão que o seguia. Preste atenção. Jesus sabia que os amigos do paralítico desejavam a cura daquele paralítico, mas Jesus precisava mostrar que ele não era mais alguém que poderia orar e curar, mas ele tinha autoridade na terra até para perdoar pecados. Quando ele agora se volta para aquele homem, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Aquilo foi afrontoso demais para os fariseus e para os professores da lei, porque eles pensaram: quem, além de Deus, tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados, ou seja, só alguém que não tem pecado. Jesus, conhecendo as intenções do coração daqueles homens, disse: não seria mais fácil para mim olhar para esse homem e declarar: levanta dessa maca e anda, do que eu agora dizer que os teus pecados estão perdoados? Mas eu quero dizer uma coisa: saia desse pensamento estigmatizado e limitado de quem eu sou. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Está sobre mim uma autoridade de levar homens e mulheres que são pecadores a receberem a graça do perdão. Agora, não só, homem, os seus pecados estão perdoados, mas agora, toma a tua maca, se levanta e anda. Ou seja, Jesus estava quebrando o paradigma de que ele não veio para satisfazer religiosos, mas ele veio para livrar a humanidade da morte eterna. Jesus não veio para agradar religiosos, ele veio para salvar os perdidos. Amém? Amém. E agora, continuando, nós vamos ver que Jesus agora participa de um banquete. Isso tudo está no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E eu estou fazendo muita questão de contar para a gente entender o desfecho que vai estar lá no versículo 33. Jesus agora participa de um banquete na casa de um coletor de impostos, chamado Levi, que se torna Mateus, depois um dos discípulos de Jesus. E isso também foi uma afronta, porque os fariseus e os doutores da lei diziam: quem é ele que se assenta com publicanos e pecadores? Havia questionamentos, havia revolta coletiva. Eles não conseguiam entender como que Jesus se misturava com pessoas as quais não eram dignas de sentar à mesa. E nós precisamos entender que o hábito, principalmente no judaísmo, de sentar à mesa não era como só sentar à mesa para comer, mas era dizer: eu me sento à mesa com você, porque eu me relaciono com você, eu desejo intimidade contigo. Jesus estava dizendo:
eu me sento com pecadores, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam de médico. Jesus veio para quem precisa dele e não para quem se sente autossuficiente com as suas próprias convicções. Amém? Amém. Eu fui contando todos esses momentos que antecederam esse questionamento que Jesus vai ter agora no versículo 33, para a gente entender que foram momentos onde o próprio Jesus precisou desafiar rotinas, quebrar paradigmas, mudar conceitos. E como eu falei no início, não é fácil você mudar conceitos. Não é fácil você levar pessoas para romperem estruturas antigas. Porque o novo, ele sempre vai trazer consigo desafios, dúvidas, questionamentos e até medos, é natural. Então o que Jesus estava fazendo era, eu estou mostrando para vocês que eu não vim remendar a religião, eu vim inaugurar um reino. Amém. Amém? Amém. Ele disse, eu não vim remendar o que vocês já estão acostumados, eu vim para inaugurar um reino. Que reino? O reino do meu Pai. Eu vim para que vocês entendam que eu sou a resposta que os antepassados profetizaram a meu respeito. Eu sou o cumprimento da palavra. Eu sou o cumprimento da profecia a meu respeito. Aquelas pessoas não estavam compreendendo ainda, mas Jesus já era o amém de Deus naquele tempo. Amém? Amém. E agora, diante de todos esses acontecimentos, a partir do versículo 33, vem um questionamento. E o questionamento foi que eles estavam observando Jesus, mas eles também observavam os discípulos de Jesus. E nós precisamos entender que João Batista, que antecedeu Jesus, ele tinha uma forma bem peculiar, juntamente com os seus discípulos, de viver. Por exemplo, nós entendemos que João Batista, ele não teve a sinagoga para ensinar. Ele ensinou onde? No deserto. João Batista, ele se absteve, porque desde quando a sua mãe engravidou, ele foi consagrado, ele se absteve de bebidas alcoólicas. Ele, na verdade, até assumiu uma dieta totalmente diferenciada de mel silvestre e de gafanhotos. João Batista era o que nós poderíamos chamar de alguém excêntrico. Então, os seus discípulos, eles também tinham os mesmos hábitos do seu mestre, ou seja, jejuavam como também os discípulos dos fariseus. O jejum era uma prática comum dos discípulos de João Batista, assim como os discípulos dos fariseus. Mas pense comigo, quando os fariseus chegam para Jesus questionando por que os discípulos de Jesus não jejuavam, inclusive tentam respaldar o seu questionamento sobre os discípulos de João Batista, não era porque eles concordavam com a doutrina de João Batista, não era porque eles simpatizavam com João Batista, pelo contrário, João Batista era considerado um lunático para eles. Mas sabe quando alguém está começando agora a criticar, a julgar algo e não concordar com algo que está sendo feito, mas precisa de um respaldo, ainda que utilize o respaldo do qual ele mesmo não concorda? Vocês estão entendendo isso? Eles estão dizendo assim, por que teus discípulos não jejuam? Por que teus discípulos comem e bebem?
através de uma parábola que eles talvez não entendiam naquele momento. Mas Jesus falou assim: olha, não é normal quando o noivo estiver celebrando as bodas, a gente dispensa as pessoas do jejum. Por quê? Porque na lei judaica se jejuava pelo menos 3 vezes na semana. E as bodas elas demoravam em torno de 7 dias no mínimo. Então os convidados que participavam de um casamento, de uma celebração de casamento, eles eram dispensados da prática do jejum. Está claro até aqui? Amém? Por que eles eram dispensados? Porque o noivo estava entre eles. Então eles não precisavam jejuar enquanto o noivo estivesse com eles. Mas Jesus estava dizendo assim: então enquanto o noivo estiver, não há necessidade de jejuar. Mas vai chegar uma hora em que o noivo vai ser retirado do meio deles. E nessa hora, vocês podem jejuar. Jesus estava falando o seguinte: vai chegar uma hora que eu, que sou o noivo, não estarei mais no meio de vocês. E aí, vai fazer sentido para vocês, quando eu não estiver mais com vocês, vocês jejuarem. Foi a primeira vez que Jesus falou, de uma forma ainda que para eles talvez não nos alcançou, de que ele era o Filho de Deus, o Messias, que haveria de vir e veio, e que iria ser arrebatado aos céus. Mas ainda assim, haviam questionamentos. E Jesus agora começa a falar com eles de uma forma de parábola. E parábola a gente entende que é uma história, é uma forma que Jesus se utilizava para transmitir verdades. Por exemplo, eu falo muito isso na minha célula. A história do Chapeuzinho Vermelho é uma parábola. A gente conta para os nossos filhos a história do Chapeuzinho Vermelho para ensinar aos nossos filhos que se desobedecer vai ter consequências. Então Jesus se utilizava muito de elementos que eram comuns e rotineiros para aquele povo, para eles entenderem o que ele estava falando. E agora Jesus começa a falar a respeito de 2 elementos, que foi a roupa e o odre. A versão que nós lemos aqui, que é a versão KJ, ela chama de recipiente, mas muitas pessoas falam de odres. Jesus agora fala assim: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha, porque se fizer isso, certamente a roupa rasgará, a roupa nova rasgará. Ou seja, o remendo novo jamais se ajustará ao velho. Repete comigo: o remendo novo jamais se ajustará ao novo. Jesus estava dizendo assim: não adianta querer perder tempo em colocar algo novo sobre um pensamento antigo, sobre uma estrutura antiga, porque o novo vai terminar prejudicando e estragando o velho. Por quê? Porque ou você muda de mentalidade, ou você não vai conseguir viver o novo que Deus tem para as nossas vidas. Um novo tempo vai requerer uma nova mentalidade. Jesus estava falando agora, ele se utilizou de elementos como roupa e odre, mas ele estava falando de pessoas, de mentalidades, de estrutura de pensamento, estrutura espiritual. E aí, quando Jesus começa a falar sobre esse tipo de situação, ele estava se utilizando desses elementos para dizer o seguinte: tem coisa nova, eu vim para inaugurar um tempo novo, eu vim para fazer um tempo diferente para vocês, mas vocês estão ainda muito presos, vocês ainda estão muito resistentes àquilo que eu estou tentando elevar vocês. Eu não sei se vocês já passaram por momentos nas suas vidas que parece que as lutas, elas se acentuaram ainda mais. Tem época que a gente tem medo até de acordar e abrir o olho, porque você começa a dizer: qual vai ser o próximo desafio do dia de hoje? Já aconteceu só com a gente aqui, amém? Já teve momentos que você
observou e você falou assim: meu Deus do céu, parece que quando acaba um problema já vem outro. Mas na verdade, no mundo espiritual, no reino espiritual, é para que você possa estar se preparando para o nível que Deus está querendo estabelecer para a sua vida. É como um preparo, e é na verdade um preparo, porque não tem como o Senhor nos entregar coisas novas se ainda estamos com práticas e hábitos antigos. Porque às vezes a gente quer resolver os novos níveis de desafios com as mesmas atitudes de antes, com os mesmos hábitos de antes. Aí Jesus começa a falar agora de odres. Ele começa a falar em odre, para quem não sabe, era um recipiente feito na maioria das vezes de couro, que servia para carregar água, mas principalmente uma das funções principais era para colocar o vinho. Então o que acontecia? Pegava aquele odre novo, que era de couro, e se colocava um vinho novo. Só que o vinho novo ele vai passar por um processo. Qual é o processo que o vinho vai passar? Qual o processo? Fermentação. E o processo de fermentação faz com que aquele volume, o conteúdo do vinho, ele possa estender, destilar. Ou seja, o que vai acontecer com o odre? Ele vai agora esticar, ele vai agora acompanhar o processo de fermentação do vinho. E Jesus está dizendo o seguinte: não tentem colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho já passou pelo processo da elasticidade, ele já passou pelo processo onde ele já se destilou, e ele está agora mais fragilizado. E se você coloca coisa nova, ou seja, vinho novo, dentro de estrutura antiga, você não só perde o vinho, mas você perde também a estrutura. Eu não sei se você já questionou na sua vida, quando você vê às vezes pessoas que às vezes entraram depois de você na casa de Deus e começaram a caminhar com o Senhor e já estão vivendo níveis onde nós entendemos que são níveis muito mais à frente, níveis que são muito mais adiantados do que nós. E você pensa: que é isso, Senhor? O Senhor, por um acaso, é um Deus que tem como se dizer, tem preferências? Não, porque na verdade, Deus não desperdiça milagre. Deus está querendo que todos nós sejamos odres novos, odres que estamos flexíveis, que não apresentemos resistência para aquilo que Ele deseja fazer. Então, se a gente ainda está se comportando como pessoas, vivendo de passado, vivendo de experiências passadas, de comparações passadas, eu já dizendo: eu não vou desperdiçar vinho. Porque se eu jogo vinho em você, ou seja, se eu coloco sobre você coisas novas, além de eu desperdiçar aquilo que eu estou colocando, eu vou estragar você. Do que a senhora está falando, pastor? Eu vou explicar melhor. Tem gente que está vivendo das experiências que teve, por exemplo, com Deus no passado. E o maior inimigo do novo de Deus é a memória de coisas antigas. Tem gente que está chamando unção de saudade. E saudade não é unção. Tem gente que está contando as experiências que teve com Deus há 20 anos, 15 dias e 10 semanas. E o Senhor está dizendo: eu não quero que você viva de coisas passadas. Eu não quero que você viva comigo de experiências passadas. Eu tenho um vinho novo para derramar sobre você. Mas é necessário que você agora se desligue das experiências passadas, se abra, se permita a vivenciar aquilo que eu estou pronto para derramar. Porque o problema, meu irmão, nunca foi vinho. O problema é o odre que não está preparado. O problema não é o vinho. Isso quer declarar: tem vinho novo para ser derramado nessa noite. Amém. Agora, a gente precisa entender que a nossa função é não desperdiçar o vinho, é não desperdiçar aquilo que Deus está querendo fazer. E eu falei no início sobre a comparação. Quando os fariseus chegam para Jesus e falam: olha, os discípulos de João Batista jejuam, não bebem, mas os teus parece que não são crentes.
experiência com o Espírito Santo. E eu, dentro dos meus próprios questionamentos, eu falava, Senhor, não vai acontecer isso de novo? Será que essa geração que está te conhecendo agora não vai viver esse nível que nós já vivemos lá atrás? E a gente lembra com nostalgia experiências de lá de trás. Aí o Senhor vem e começa a fazer de novo. Aí o Senhor vem e começa a manifestar para aqueles que ainda não conhecem essa experiência. E sabe o que nós vimos? Pessoas que começaram a dizer, isso é coisa humana. Teve gente que começou a se escandalizar. São odres sem resistência. Na verdade, resistentes. São odres velhos que não estão preparados para receber aquilo que Jesus está querendo derramar. Como eu já disse, vou repetir, não é o vinho o problema, são os odres. Não é o que Jesus quer fazer, é como nós estamos habilitados e acessíveis para Ele fazer. Porque quando Jesus está falando de odres velhos, Ele está falando de estrutura. Ele está falando de resistência. Ele está falando de pessoas que entram com muito questionamento. E sabem, 3 leis do odre eram a elasticidade, ou seja, um odre que já foi esticado e ressecou, se colocava em um novo, racha. Sabe, pessoas que dizem assim, no meu tempo era assim. É gente que vive das experiências passadas, né? Quem aqui já caminha com o Senhor há mais de 20 anos? Poucas. Quem caminha mais de 10? Já tem uma turma. Quem caminha mais de 5? Já tem uma outra turma maior. Pois é, principalmente os que já são mais antigos na fé dizem assim, no meu tempo não precisava essa história de apagar luz. Para que isso? Deus se manifesta de qualquer forma. No meu tempo não precisava dessa história, tem que tocar um fundo musical para criar ambiente. Como se na verdade aquilo que você acreditou que era o certo, ou a única forma de Jesus se manifestar, é a forma como você limitou o Espírito Santo. Não está limitado nem a mim nem a você. Ele não está limitado ao nosso julgamento. Ele não está limitado aos nossos formatos. Então que o odre velho, ele não estica mais. Ele não tem mais elasticidade. Aí Jesus vem dizer assim, não aguenta. Se eu vir com novidade de unção, não aguenta. Se eu vir com experiências novas, não aguenta. É melhor deixar vivendo experiências passadas. Saudade da unção. O segundo componente que o odre passa aqui é o conteúdo. Vinho novo em odre velho arrebenta e perde o conteúdo. Sabe por quê? Odre rasgado não sustenta a presença. É gente que às vezes está assistindo aqui. Ai, sabe que maravilhado no domingo. Ou na quinta-feira. Mas aí parece que no outro dia, aquela palavra que ouviu se perdeu. Se perdeu com as problemáticas, se perdeu com aquilo que você ouviu na segunda. Então, odre rasgado não vai sustentar a presença. Por isso que eu tenho muita convicção, mas eu falo isso e vou ficar repetindo isso sempre. Quando eu recebo uma palavra, eu fico esperando o dia que eu vou fazer aquela palavra vai se cumprir. Eu já penso até na roupa que eu vou usar no dia que aquela palavra se cumprir. Só que a gente às vezes recebe uma palavra de Deus e a gente não reage a essa palavra. A gente continua no outro dia agindo como se aquela palavra não fosse se cumprir. Odre rasgado não sustenta a presença. Eu já preguei aqui a respeito. Palavra liberada tem endereço, tem destinatário. O problema é que a gente está tão às vezes distraído que a palavra está sendo liberada aqui, como flecha, e você está. Aí o irmão da direita pegou, o irmão da esquerda guloso pegou as duas palavras, você está assim, eita, entrei vazio e
saindo assim, não, meu irmão, não foi por falta de palavra, não foi por falta de profecia, é porque você está distraído. Porque você talvez esteja pensando naquilo que poderia estar acontecendo. Nós precisamos preparar os nossos olhos, que somos nós mesmos, para o que Deus está preparando. Por exemplo, o pastor falou aqui, e nos avisos também falou, sobre uma programação que nós estamos aí formatando. Julho, agosto, setembro, já começou a dar meio que um spoiler. Isso denota, isso comunica uma movimentação que vai ter aqui nessa igreja, amém? Amém. É uma movimentação que vai ter, meu irmão. Só que a gente tem duas formas de reagir. Ou a gente fala, ai, mais programação, ou você fala assim, vai bombar, eu estou pensando no meu irmão, no meu amigo, no meu vizinho, e eu vou trazer a pessoa para esse lugar, porque o negócio aqui vai agitar, vai bombar. Só que a gente não está mais reagindo ao novo que o Senhor está pronto para derramar. Enquanto nos comportarmos como odres velhos, não vai ter vinho novo para odre rasgado. O que Jesus estava dizendo era, eu vim para inaugurar um novo tempo. Eu vim para estabelecer o reino do meu Pai. Quem entendeu, vem comigo. Quem não entendeu, infelizmente, vão ser os acusadores, vão ser os críticos, vão ser os fariseus. Mas quem estiver comigo, vem, porque quem comigo não ajunta, espalha. Jesus estava dizendo, eu estou vindo para esse tempo novo. Eu sou o vinho novo que eu estou falando para vocês. Jesus, na verdade, estava se apresentando para eles. Mas Jesus estava tentando mostrar a eles que eles eram presos, arraigados à estrutura antiga. Jesus vai dizer que quem é que, tendo bebido o vinho velho, da mesma maneira como quem bebeu o vinho velho, vai agora desejar o vinho novo. Ou seja, ninguém tendo bebido o vinho velho quer o novo, porque diz assim, o vinho velho é melhor. Paladar viciado rejeita avivamento. Tem gente que está com paladar viciado. Bom mesmo era a forma como era, né? Bom mesmo é quando a igreja era, para que questão de tudo na quarta, quando mesmo é quando era nem vinha na quinta. Mas bom é criticar o que vai estudar. Cadê Ramon? Vem embora, Ramon, que eu preciso de fundo musical aqui, Ramon. Né? Aí paladar viciado rejeita avivamento. Eu acho interessante que quando os apóstolos estavam lá como é que chama? Na Cenáculo, quando o Espírito Santo veio, né? Pela primeira vez como línguas de fogo. Eu acho interessante, se você parar para pensar o seguinte. Era uma festa, havia muitas pessoas ali. Mas o interessante é que, embora o Espírito Santo viesse para todos, porque ele veio para todos que ali estivessem dispostos, alguns ficaram assim, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, tá? Mas eu fico imaginando que uns estavam só assim, olhando os que estavam cheios, disparando em falar em novas línguas, e eles assim, estão bêbados. Tem gente que só está para olhar quem está recebendo e ainda não vai receber. Porque eu acredito que quando o Espírito Santo ele vem, ele deseja derramar em todos, sobre toda a criatura. Só que quando o outro está resistente, viciado, fala assim, para que pular daquele jeito? Para que gritar daquela forma? Eu já falei a minha língua, eu já falei isso. Uma das coisas que eu tinha horror era pregador que grita. Eu tinha horror. Fala, Deus me ajuda. Aquele negócio vai gritando. Né? Para quê? Coitada. Aí depois eu comecei a pregar. Eu pregava até no início na mansinha, mas aconteceu alguma coisa. No meio da boca. Aí eu comecei a me converter. Aí eu olhava para Joyce Meyer. Meu Deus, eu devia pegar a de Joyce Meyer. Ela prega com humor. Ela prega com graça. E ela não fica pulando. Ela não faz nada, ela é clássica, né? Ela entra, o cabelo dela com tudo do mesmo
jeito, né? E sai, né? Aí até que um dia Jesus faz, não é do seu jeito? Pode o vaso dizer para o oleiro como o oleiro deve fazer? Agora faz o seguinte, nem critica quem prega lento, devagar, e nem critica quem grita, só recebe. Porque não se trata da fonte, se trata da água que vai derramar. E aí, enquanto nós estávamos aqui no louvor, eu quero apagar essas luzes, por favor. Falar uma coisa. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, eu senti uma graça de Jesus tão grande. Eu senti uma presença da graça de Jesus tão grande nesse lugar. E eu comecei ali a ser ministrado, meu coração começou a ser ministrado por essa graça de Jesus. Porque a graça, ela tem esse poder de nos confrontar e nos confortar. A graça, ela tem a capacidade de mostrar quem nós somos e quem nós nos tornamos a partir de Jesus. Eu já escutei esse louvor de Lázaro minha vida toda, porque fez muito sucesso, né? Mas aqui eu chorei quando eu ouvi essa frase: meu filho, eu vou voltar, né? Que é uma das partes que canta. Eu vou morar no céu, e meu filho, eu vou voltar. E aí eu fui com uma flecha assim, veio o meu coração, eu disse, meu Deus, essa certeza de que Jesus vai voltar é o que nós estamos caminhando, é para onde nós estamos caminhando, é para o céu. Só que Jesus começou a ministrar no meu coração que hoje é noite de um vinho novo ser derramado. Aleluia. Mas não é, eu não quero falar aqui para pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque talvez uma boa parte já conheça, mas também eu vou fazer esse convite. Mas eu quero também destinar essa palavra para pessoas que estão vivendo um ativismo até religioso. Pessoas que já se acostumaram com as canções que estão sendo cantadas, com a forma como nós ministramos. Quando a gente pega uma palavra que já foi pregada como essa, talvez ao primeiro momento, quando você viu projetar e falar, já vi essa palavra, aí fechou o seu coração para o novo. Talvez hajam aqui nessa noite odres que são inflexíveis, odres que estão já tão resistentes às mudanças, que diz assim, eu não preciso ir à frente. O Jesus que fala aqui, ó, me alcança lá também. Mas o que o Espírito começou a ministrar ali, quando eu estava ali, não precisa ficar nem anotado, porque isso é aquilo que Ele quer fazer. Ele disse, chame à frente, filha, pessoas que estão precisando de um renovo em suas vidas. Renovo espiritual. Não é hora de ninguém estar levantando agora, em nome de Jesus. Não é hora de ninguém estar, o culto não acabou. Pessoas que estão necessitadas de vivenciar um novo nível de unção, um novo nível espiritual de vinho mesmo, de Deus derramar alegria. Talvez a última vez que você, quem sabe, vivenciou uma experiência com o Espírito Santo, faz tanto tempo que você nem lembra como é que foi. E Jesus está dizendo assim, hoje eu quero renovar a minha igreja.
quero derramar da minha alegria sobre os que estão contristos. Porque Vinho fala de alegria, Vinho fala de um tempo novo. E talvez existam pessoas aqui apáticas espiritualmente, pessoas que não se projetam, pessoas que não se veem mais no ministério, porque alguma coisa aconteceu e você fala: não me projeto mais. Eu não me projeto mais para esse tempo novo que a pastora está falando. Eu não me projeto mais para, quem sabe, ser uma peça fundamental na igreja que eu faço parte, na igreja Reino. Ou quem sabe, pessoas que estão chegando ainda aqui há pouco tempo e dizem assim: eu não consigo me enxergar, me projetar a ser alguém usado pelo Senhor, como quem sabe o pessoal do louvor, como quem sabe os líderes, os pastores. Mas eu sinto no meu espírito, o Espírito Santo dizendo: se eles estão dispostos a romper a estrutura até do orgulho, porque não se trata quanto tempo que você já é crente. Eu não estou te chamando aqui para que você receba Jesus, que você já é de Jesus. Mas uma das coisas que quebra paradigma, e eu já me despi disso, porque eu lembro que por muitas vezes, quando o pastor chamava pessoas aqui à frente até para se arrependerem, eu pensava: a palavra falou comigo, mas o que a igreja vai pensar? Eu já sendo pastora e vindo aqui na frente e me ajoelhando para me arrepender. Até que um dia o Espírito Santo falou que aquele que negá-lo diante do Pai, eu também o negarei. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E não tem como o Senhor entrar com vinho novo para o coração que ainda está resistente. Ao coração contrito, o Senhor não rejeita. Então, eu quero nessa noite convidar pessoas que necessitam de um renovo de esperança, renovo de fé. Porque o odre velho, ele diz assim: não, tem que ser do meu jeito. Mas o odre novo diz assim: é do teu jeito, Senhor. É do meu jeito. O odre velho, ele defende o passado. Já o novo, ele suporta o processo. Lá em Ezequiel 36, 26, o Senhor diz assim: eis que eu te darei um coração novo, e ponho sobre ti um novo espírito. E o Senhor fala através de Ezequiel sobre dois tipos de coração. Ele fala sobre o coração de pedra. Pedra fala de resistência. Pedra fala de algo que não aceita moldagem. Mas ele fala assim: eu tirarei de você coração de pedra, resistente, inflexível, julgador, comparador, crítico, e colocarei sobre você coração de carne, ou seja, flexível, que recebe mudança, que não se fecha para as mudanças. E odres novos não falam de odres perfeitos, mas fala de odres que estão prontos para suportar e vivenciar o novo vinho que Deus tem para derramar nessa noite. Então nós vamos cantar um louvor, mas eu quero, antes de tudo, convidar você a ficar de pé. Mas além de você ficar de pé, se você deseja nessa noite receber renovo, então eu quero, quando nós vamos começar a cantar aqui, eu quero convidar a igreja
mas somente os olhos que estão precisando de vinho novo.